Graça e paz, as Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Amém? Livro de Romanos, capítulo 5. A palavra do nosso Deus diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus, mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja, Pai, perante a Tua presença, Senhor, para poder glorificar o Teu nome, Senhor, para podermos, ó Deus, cultuar a Ti, agradecer a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, ó Deus. Obrigada, Senhor. O nosso coração, Pai, se alegra de estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. A nossa alma, Senhor, se alegra, Pai, por estar neste momento tão precioso, Senhor, onde o Senhor reservou para nós nesta manhã, Pai. Nós estamos, Pai, satisfeitos, Senhor, em Ti, estamos totalmente, ó Pai, alegres, ó Deus, em poder, Senhor, pertencer a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos deu a Tua vida, Senhor. E nesta manhã, Pai, nós podemos celebrar, Senhor, porque somos livres, porque pertencemos a Ti através do Teu sangue vertido lá na cruz do Calvário, ó Pai. Através do Teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado, Pai, pela remissão dos pecados, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu imenso amor, Senhor, que é sobre nós, ó Pai, todos os dias, ó Deus. O Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem alegrado as nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido nosso melhor amigo, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por todos os dias, ó Pai, a Tua misericórdia se renovar em nossas vidas. Nessa manhã, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, vem, Senhor, e sonda os nossos corações. Sonda, Senhor, os nossos sentimentos, ó Pai, os nossos pensamentos, ó Pai. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha sondar o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor venha arrancar de nós, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti. Tudo aquilo, Senhor, que não condiz com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, ó Pai. E que o Senhor venha arrancar de nós, Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que nós possamos chegar perante Ti, ó Pai, com o coração quebrantado, Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que um coração, Senhor, contrito, o Senhor não rejeita, ó Pai.
Por isso, Senhor, abre os nossos olhos nesta manhã, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, para que nós possamos, ó Pai, entender qual que é a sua boa vontade para nós, ó Deus. E entender, Senhor, que a Tua palavra, Pai, quer nos revelar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso. Abençoa, Senhor, cada vida que entrou neste lugar, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada vida que passar aqui na frente. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, Pai, através da internet, Senhor. Alcança cada um, ó Pai. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente, Pai, onipotente, Senhor. E nós cremos, Pai, que Tu és poderoso, Senhor, para alcançar nessa manhã, Senhor, aqueles que necessitam e precisam de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós Te agradecemos desde já, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Convido a abrir a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e por-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a palavra de Deus nos diz aqui, no livro de 1 João, capítulo 1, que Deus é luz e nele não há trevas. A palavra de Deus também nos mostra que se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, andamos no pecado, andamos nas coisas que desagradam a Deus, na verdade nós mentimos e não praticamos a verdade. A Bíblia nos mostra no versículo 7, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se nós dissermos que nós não temos pecado algum, a nós mesmos nós nos enganamos, e o Senhor não está em nós, a verdade não está em nós. Nós realmente não fomos salvos pelo Senhor. Se nós não nos arrependermos, se nós não sentimos dor por causa dos pecados que cometemos, então isso mostra que realmente o Senhor não está em nós. E a palavra de Deus nos mostra no versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E no versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado algum, ou seja, se nós formos hostis para com Deus, se nós formos hostis para com a sua palavra, nós estamos dizendo, nós estamos afirmando que Deus é mentiroso e a palavra dele não está em nós.
fechar os nossos olhos. Vamos colocar diante de Deus todos os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Nessa manhã nos achegamos a Ti, Senhor. Nos achegamos, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, que necessitamos, Senhor, da Tua graça, que necessitamos, Senhor Jesus Cristo, do Teu perdão. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. A Tua palavra nos mostra que Tu és luz, Senhor, e em Ti não há trevas, em Ti não há imperfeição, em Ti não há pecado, em Ti não há o mal, Senhor. E nós somos tão pecadores, Senhor, tão imperfeitos, Senhor, que se não fosse pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, nós seríamos consumidos, conforme diz a Escritura. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para nos arrepender de tudo aquilo que temos feito que não tem Te agradado. Cada pecado, Senhor, que nós venhamos nos lembrar e colocar diante dos Teus pés, Senhor. Que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente e nos esforçarmos, Senhor. Sabemos que enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos imperfeitos, nós cometeremos pecado. Mas nós sabemos que Tu és, Senhor, como diz a Tua palavra, o nosso advogado junto ao Pai. E nós cremos, Senhor, e confiamos em Ti, descansamos em Ti. Nós colocamos em Ti a nossa fé, a nossa esperança e tudo que somos, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esse momento que nós podemos nos achegar a Ti e estar em Tua presença. Tem misericórdia de nós nesse dia, nessa manhã. E que tudo que for feito nesse lugar venha a ser para a glória do Teu nome, Senhor, em culto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus.
Peço que nossa amada irmã Paula leve sua voz de oração. Senhor Deus, amado Pai, nós pedimos licença, Senhor. Te agradecendo, Pai, te agradecendo pelos livramentos, te agradecendo pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado, Pai,
Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9. O rei, o culto, a hipocrisia e a adoração. Mateus, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Temos aprendido e temos visto que nós temos que olhar, estudar, meditar e ler a Bíblia tendo em vista Cristo. O nosso objetivo nessa manhã não é nós falarmos os nossos próprios pensamentos, o significado que nós pensamos, aquilo que imaginamos, mas o nosso objetivo é tentar descobrir o que o autor tensionava comunicar, porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram palavras de modo a comunicar aquilo que eles intencionavam. Então, dessa maneira, quando nós lemos a Bíblia, o seu significado não são as ideias que vêm à nossa mente, ou pode ser significativas para nós. Quando lemos, quando nós estudamos a Escritura, nós estamos escavando, procurando o ouro que os escritores inspirados queriam comunicar. Temos aprendido com o contexto do livro de Mateus, que Mateus está nos mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Mateus começa nos falando sobre a gênese da vida de Jesus, depois ele trata sobre o ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Ele fala sobre o primeiro discurso de Cristo, que é a lei do governo de Cristo, que é o Sermão do Monte. Depois ele fala do poder do governo de Cristo em resgatar. Depois ele fala o segundo discurso de Jesus, que é o comissionamento dos discípulos. Depois ele trata dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. Depois ele nos mostra o terceiro discurso de Jesus, que é as parábolas do governo de Cristo. E aí nós chegamos aqui onde nós estamos estudando, que é as respostas ao governo de Cristo. Vimos anteriormente a resposta da sua terra, Nazaré, a resposta dos governantes, que é Herodes, representado por Herodes. Vimos a resposta dos discípulos no capítulo anterior. E agora nós vamos ver a resposta dos fariseus e escribas, dos religiosos da época. É importante sempre nós destacarmos que a ordem dos eventos, dos milagres, dos incidentes diferem daquelas que está em Marcos, Lucas e João, porque Mateus organiza por tópico e não em ordem cronológica. Então o nosso objetivo nessa manhã é nós falarmos sobre Jesus e a tradição dos anciões e continuar olhando com os olhos de Mateus para o grande rei. Amados, esse texto aqui ele vai abordar um problema sério e muito perigoso, que é a tendência humana de criar modos de adoração, modos de cultos diferentes, modos de agradar a Deus de forma diferente daquela que Ele estabeleceu. Aqui nós vemos que o autor vai destacar a arrogância das pessoas ao inventarem formas próprias de adorar, de agradar a Deus, buscando muitas vezes serem mais sábias ou originais nesse aspecto.
Isso ocorre até mesmo entre aqueles que se dizem pertencer à igreja de Jesus, aqueles que se dizem pertencer à família de Jesus. E esses deveriam ser fiéis aos princípios da devoção e obediência que Deus já ensinou claramente em sua palavra. Deus já determinou de que maneira Ele quer ser adorado, já determinou de que maneira que Ele deseja ser agradado, e deixou isso bem claro em sua palavra, que ela é completa e suficiente. No entanto, muitos não obedecem a essa orientação. Em vez disso, criam regras, criam tradições próprias, como se fossem mais sábios do que a própria palavra de Deus. Quando essas novas regras são aceitas pelas pessoas em posição de poder, muitas vezes elas são impostas para outras pessoas. E qualquer desvio desse meio é considerado falta de respeito ou mesmo pecado, erros. O texto aqui explica que, ironicamente, enquanto as pessoas existem em obedecer à autoridade divina, elas aceitam com facilidade as tradições e regras humanas, que acabam se tornando uma prisão desejada por essas pessoas. E nesse processo, a verdadeira adoração a Deus é distorcida, pois o que Ele realmente deseja é a obediência à sua palavra, é a obediência aos seus mandamentos, e não o cumprimento de tradições ou regras inventadas por homens. Que nós possamos meditar nessa manhã, à luz da Escritura, meditar e aprender com o nosso Senhor e Rei. Vamos ao nosso primeiro ponto. O questionamento dos fariseus e dos escribas. No versículo 1 está escrito assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e lhe perguntaram quem eles eram. Nós falamos anteriormente sobre eles. Os escribas, eles eram os copistas da lei. Eles, de tanto copiarem a lei, eles decoravam o texto bíblico e com o tempo sabiam explicar o texto. Eles eram os técnicos em interpretação bíblica, eles tinham uma grande influência no povo. Os fariseus, no Novo Testamento, os escribas eram frequentemente associados à seita dos fariseus. Mas é importante destacar que nem todos os fariseus eram escribas. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, afirmou que existiam mais de 7.000 fariseus. E eles se viam como separados por Deus e buscavam servir bem a Ele. Eles eram extremamente legalistas, eles eram muito devotos, eles eram muito rigorosos, mas a sua ênfase nos atos externos e nos tabus rituais tornavam-se duros e muito formais. Nós já falamos várias vezes sobre eles anteriormente, inclusive Jesus trata sobre eles no Sermão do Monte, onde fala sobre a oração, sobre o jejum e sobre ajudar as pessoas, que era o foco principal deles, sobre os atos externos. E aqui Mateus, ele nos mostra um detalhe muito importante. Da onde que eles estavam vindo? Mateus nos afirma que eles vieram de Jerusalém. Mas por que de lá? Nós vamos tentar entender e compreender por que de Jerusalém. Jerusalém era o centro da autoridade religiosa em Israel, especialmente porque lá se encontrava o templo. Então, assim, dessa maneira, os escribas e fariseus que se deslocaram de Jerusalém, provavelmente eles faziam parte da liderança teológica e da elite teológica e religiosa daquele tempo. Eu desejo que nós observemos esse detalhe nessa manhã, porque Mateus destaca esse detalhe. Por que que eles vieram de Jerusalém? Mateus não precisava ter dito isso, mas ele nos mostra, ele nos fala, porque ele tinha motivo. Eu quero destacar 3 motivos prováveis deles terem saído de Jerusalém e terem ido até Jesus. O primeiro deles é a fiscalização e a defesa das tradições. Como líderes religiosos, os fariseus e escribas, eles estavam preocupados em preservar as tradições e a lei judaica. Nós temos visto em cada capítulo sobre isso, a necessidade deles de corrigir alguns detalhes para fazer do jeito que eles desejavam. Eles podem ter ido até Jesus
para avaliar os ensinamentos de Jesus, para avaliar as práticas que se estavam alinhados às suas tradições, às suas regras, aquilo que eles acreditavam, especialmente porque a popularidade de Jesus crescia rapidamente e ele estava atraindo uma grande atenção pública. Então, inicialmente, eles foram, é dito provavelmente que eles foram fiscalizar e defender a sua tradição. Em segundo lugar, a intenção de desacreditar Jesus. Jesus já havia sido visto pelos líderes religiosos como uma ameaça à sua autoridade, uma ameaça à religião da época. Então, vindos de Jerusalém, esses líderes queriam observar, questionar diretamente Jesus, a fim de encontrar falhas ou razões para acusá-lo e desacreditá-lo publicamente. Imagina só, uma pessoa muito bem vista pela sociedade, pelas multidões, de repente chega aos líderes religiosos, aquelas pessoas que são colocadas como sendo a voz de Deus na humanidade, e eles começam a questionar essa pessoa. Eles fazem isso para desacreditar Jesus, para que as pessoas não acreditem mais naquilo que ele fala. E em terceiro lugar, eles podem ter ido numa missão oficial em representação da liderança judaica. Esses fariseus e escribas provavelmente representavam a elite religiosa de Jerusalém, atuando como uma espécie de comissão oficial para examinar e, se necessário, confrontar Jesus. A vinda de líderes de Jerusalém mostrava que a liderança central estava atenta aos movimentos de Jesus e eles estavam muito preocupados com a sua influência junto ao povo. E o texto nos mostra a reação deles. O texto primeiro ele aborda a reação dos escribas e fariseus ao se aproximar de Jesus. Mas eu quero que nós venhamos lembrar do contexto de Mateus. Mateus tem nos mostrado várias maneiras, várias formas que os fariseus e escribas têm tentado conspirar contra Jesus. Em Mateus 12, 14, que nós lemos anteriormente, já falamos sobre isso, fala assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra eles sobre como lhe tirariam a vida. Então é muito importante nós entendermos, nós vemos esse contexto para entender por que também que os fariseus mandam os seus líderes lá naquele lugar lá para confrontar Jesus. Eles estavam procurando motivos para se ofenderem, buscando detalhes para se oporem a Jesus. Eles tinham a intenção de desacreditar Jesus por meio de uma fiscalização oficial, uma defesa de suas tradições. E isso eles fazem indo diretamente até o Senhor com a sua liderança. Eles já tinham perdido muito até aquele momento. Agora eles enviam os seus melhores soldados, os seus comandantes para a guerra. E nós percebemos essa perseguição, como nós vimos anteriormente. Mateus 12:2 diz assim: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num dia de sábado. Nós vimos anteriormente nesse texto a perseguição dos fariseus aos seus discípulos, buscando eles até no meio dos milho, ali naquele lugar, para mostrar para eles que eles estavam errados. Antes foi por uma acusação sobre o sábado, agora sobre uma acusação sobre suas tradições. Isso mostra como é difícil para aqueles que têm ambição e sede de poder aceitar os ensinamentos que desafiam a sua visão. As pessoas que estão acostumadas há muito tempo com práticas e cerimônias religiosas, cerimônias tradicionais, não suportam e não suportarão a palavra de Deus e tendem a rejeitar tudo que é diferente daquilo que elas conhecem. Aqueles que estão acostumados a fazerem as suas vontades, os seus desejos, não suportam a palavra de Deus, até que o Senhor transforme a vida desse. Na sequência nós vemos aqui a tradição dos anciões.
Observe o versículo 2 o que diz. Observe o questionamento dos fariseus. Diz assim: por que transgredis os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7, porque ele nos dá mais detalhes sobre isso. Marcos, capítulo 7, versículo 2 ao 4, a palavra de Deus diz assim: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os discípulos não lavavam as mãos de maneira prescrita pela tradição dos anciãos, e por isso eram considerados cerimonialmente impuros. A lei de Moisés requeria a lavagem da purificação de vários tipos de contaminação cerimonial, especialmente dos sacerdotes que serviam no santuário. Porém, não falava nada sobre lavar as mãos antes de cada refeição. Sabemos para as crianças que isso é muito importante, lavar as mãos, mas não é pecado se algum dia não fazer. Os fariseus, eles incluíam isso na sua tradição e consideravam isso como tendo a mesma autoridade da lei. Para os irmãos terem uma ideia, mais tarde, no segundo século, essa tradição ela foi compilada como a Mishnah. Ela foi colocada na regra, nas leis do judeu. E um dos seus tratados inclui detalhes de como se devem lavar as mãos. Jesus critica as tradições extras que os escribas e fariseus adicionaram à lei cerimonial, porque com essas expansões eles acabam permitindo que a lei moral, que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus sejam desobedecidos. Os fariseus acreditavam que além das palavras escritas da lei, Moisés também havia recebido orientações oral sobre como interpretar, sobre como aplicar a lei, que foram passadas de mestre a mestre. Nos debates com eles, Jesus sempre usa a Escritura e aponta para o verdadeiro sentido daquilo que está escrito. Os fariseus e escribas, eles não estão preocupados com os hábitos dos discípulos na hora das refeições. Eles não estavam preocupados se eles lavavam as mãos ou não lavavam. Mas eu quero que você observe que o questionamento deles é porque Jesus, como mestre deles, não exijam que sigam a tradição de maneira geral. O confronto deles não é sobre os apóstolos, sobre os discípulos, mas contra Jesus. Por que Jesus, como mestre deles, não exige que eles sigam a tradição? Por que Jesus, como mestre deles, não exige que eles sigam aquilo que estava escrito, a tradição que eles foi passado de muito tempo atrás? Todas as tradições que existiam entre os judeus vinham de ideia deles. Por isso que eles eram tão zelosos e defensivos em proteger. Nós vimos agora esses dias que os reformadores advertiram contra a elevação de tradições humanas ao nível da Escritura, porque isso obscurece o verdadeiro culto. A igreja romana, ela tem a tradição oral que tem o mesmo valor e a mesma autoridade da Bíblia. Aquilo que o seu líder, o Papa, fala, ele tem o mesmo valor e a mesma autoridade da Bíblia. E os reformadores biblicamente argumentaram que a autoridade espiritual deve ser fundamentada somente nas Escrituras, que era o sola Escritura, sem adições extras. E aí nós chegamos à resposta de Jesus. Serve o versículo 3. Acusação contra os fariseus e escribas. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu:
por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus responde desafiando a prática dos fariseus, expondo que a tradição deles transgredia o próprio mandamento de Deus. Porque Jesus pergunta por que os fariseus desobedeciam a lei de Deus para manter suas tradições. E nessa maneira, Jesus não estava inocentando diretamente os discípulos da acusação feita contra eles, mas sim mostrando como é errado e injusto o comportamento dos fariseus. Eles ficavam irritados quando as pessoas não seguiam as regras feitas pelos homens, mas eles ignoravam a própria lei de Deus, o que era muito mais grave. Isso revela que a indignação deles era movida pela vaidade, e não por um verdadeiro zelo pela vontade e pela verdade de Deus. Observe, o verso nos diz assim, a expressão transgredis vós também os mandamentos. Ela fica muito clara em relação ao contexto. Os fariseus não rejeitavam diretamente a lei de Deus, nem permitiam que as pessoas fizessem isso abertamente. Mas ao criarem suas tradições, eles deixavam de lado certos deveres importantes que a lei de Deus dizia, e eles permitiam que eles fossem ignorados. Jesus denuncia que o coração da religião verdadeira não está em rituais, mas na obediência genuína. Amados, qualquer tradição que contradiz ou enfraquece a palavra de Deus, ela precisa e deve ser rejeitada. As tradições humanas não são iguais em valor à autoridade da Escritura. A Escritura é a nossa única regra infalível de fé e prática. Aí nós chegamos no versículo 4, que é o mandamento de Deus e a tradição. Observe o versículo 4, Jesus dá um exemplo claro para eles. Ele fala assim, porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Jesus apresenta o exemplo claro que Deus ordena que os filhos honrem os seus pais, que é um mandamento do Senhor, que é uma lei do Senhor, que diz em Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. No entanto, os fariseus eles ensinaram que era mais importante oferecer dinheiro aos sacerdotes, ou seja, ofertar no templo, do que cuidar dos seus pais. Observe o que está escrito no versículo 5 e versículo 6, diz assim, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Essa prática destinada a ser um ato de devoção é desvirtuada e usada como desculpa para fugir da responsabilidade familiar. Infelizmente, hoje muitas vezes acontece isso. Muitas pessoas, ao invés de cuidar dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus familiares, muitas vezes eles se colocam de segunda a domingo na igreja, dizendo, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou trabalhando na obra de Deus. Enquanto isso, seus filhos, seus pais, sua esposa estão se perdendo, seu esposo estão se perdendo. Eles tratavam as ofertas voluntárias como mais importantes do que o mandamento fundamental de Deus. Jesus ensina que sempre que damos prioridade às leis, às regras, os usos e costumes humanos e deixamos de lado as leis de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Quer ver um exemplo? O que é mais importante? O corte de cabelo ou vestimenta de alguém, ou se a pessoa vive se relacionando intimamente sem o compromisso do casamento? E isso é que os fariseus faziam. Eles exaltavam a tradição humana acima do mandamento de Deus e acima da própria Escritura. Jesus afirma que os fariseus invalidaram o mandamento de Deus para seguir suas próprias tradições, para seguir seus próprios desejos, para seguir suas próprias regras. Eles levavam as pessoas a seguir tanto suas tradições que ninguém mais se importava com aquilo que Deus dizia. E nós temos um exemplo hoje, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, se você cortar o cabelo, principalmente a mulher, não entra no céu, porque perde a unção.
Mas se você viver falando mal dos outros, mal das pessoas, ou seja, o falso testemunho, não tem problema nenhum. Só que eles ignoram que um é um uso e costume, é uma regra, e o segundo é o mandamento de Deus. Falso testemunho é o nono mandamento de Deus, que nós não devemos falar mal das pessoas. Os fariseus faziam as pessoas pensarem que obedecer às suas tradições era suficiente, que isso agradaria a Deus, mas na verdade eles estavam se agradando a si mesmo. Isso levava eles a acreditarem que poderiam desobedecer a Deus de forma clara, sem problema, não tem problema algum. E Jesus os acusa de anular o mandamento de Deus com suas tradições humanas. Essa atitude ainda é vista hoje em certos grupos religiosos, como Jesus nos alerta. Eles dizem que obedecem a Deus, mas impõem suas próprias regras, suas próprias leis, acima daquilo que Deus manda, acima dos mandamentos de Deus. Por exemplo, eles tratam tradições e regras como não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar dias, ou usos e costumes como pecados graves, enquanto minimizam pecados sérios como roubo e imoralidade. Assim, essas tradições humanas tiram a prioridade que pertence somente à obediência a Deus. A importância do mandamento. Além disso, o mandamento de honrar os pais inclui muitos deveres de respeito e cuidado. É isso que Jesus está mostrando. Quando Jesus diz que quem amaldiçoa pai ou mãe deve ser punido, ele quer mostrar a importância desse mandamento. É grave para os fariseus ignorar esse mandamento e ainda por cima darem permissão para que as pessoas façam da mesma maneira. Jesus mostra que as tradições podem muitas vezes ser um obstáculo para a verdadeira obediência. Um livro de regras pode muitas vezes ser um obstáculo à verdadeira obediência. O legalismo é um obstáculo para que as pessoas façam realmente para agradar a Deus. Quando os homens criam tradições que obscurecem a palavra, eles se afastam de Deus, pois seguem preceitos de homens e não de Deus. A adoração verdadeira a Deus deve ser pautada na submissão à Escritura e não a normas criadas por homens. João 14,15 fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A hipocrisia e a adoração em vão. Observe o verso 7 ao verso 9. Fala assim: hipócritas, bem profetizeis Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus agora denuncia a hipocrisia dos fariseus e aplica a eles a profecia de Isaías 29:13. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, ou seja, externamente, para as pessoas verem, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente, ou seja, de modo mecânico, eles aprenderam. Jesus agora aprofunda a questão. Ele divide a resposta em dois pontos principais. O primeiro: esse povo honra-me com os lábios, ou seja, externamente, mas o seu coração, aquilo que eles realmente são, está longe de mim. Em segundo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, é uma adoração com suas próprias ideias, que não agrada a Deus. Vamos fazer um culto da nossa maneira, porque isso me agrada, isso me deixa feliz. Então, o primeiro, ele destaca que os fariseus e escribas valorizavam apenas rituais, valorizavam cerimônias externas, valorizavam que as pessoas vissem aquilo que eles estavam fazendo, sem dar importância à verdadeira santidade, que se baseia na retidão sincera de coração. Em segundo, ele aponta que eles adoravam a Deus de forma errada. Eles seguiam suas próprias ideias, suas próprias vontades, seus próprios desejos, em vez de seguir as orientações de Deus.
Então a crítica de Jesus à falsa santidade e hipocrisia dos fariseus também ensina dois princípios. O primeiro, o culto a Deus é espiritual, não depende de rituais externos como aspersão de água ou outras cerimônias. E segundo, a adoração verdadeira é aquela que segue a orientação da palavra de Deus. E Jesus destaca duas atitudes erradas dos fariseus. Primeiro, eles fingiam piedade apenas com palavras. E segundo, eles seguiam modos de adoração inventados pelos homens. Nós vimos anteriormente que o hipócrita é como se fosse um ator. Ele tem uma máscara, ele não é daquela forma. Ele parece ser daquela forma, mas não é. É como um ator de um filme, por exemplo. Nós vemos muitas vezes um ator no filme, ele é carinhoso, ele é amável, ele é uma pessoa guerreira, uma pessoa que faz as coisas de forma correta. Mas ele é um ator ali. Na vida real, muitas vezes, ele é totalmente diferente. É uma pessoa agressiva, uma pessoa que não gosta das pessoas, é uma pessoa violenta. Então a hipocrisia, portanto, está em aparentar santidade apenas externamente. Um ator. Enquanto o coração, enquanto aquilo que realmente a pessoa é, está distante de Deus. Jesus ensina que como a verdadeira adoração a Deus é espiritual. Ele só agrada a Deus quando vem de um coração sincero. E isso Jesus falou em João 4:24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De todo o coração. Não é só externamente. Não é só quando nós nos reunimos. Não é só quando nós estamos reunidos com pessoas que clamam ao Senhor. Mas em espírito e em verdade, em todo o tempo, em todo lugar. Aqueles que fazem da santidade uma mera aparência são, por isso, considerados hipócritas. Deus quer expressões de devoção que procede do coração e odeia rituais vazios e rituais insinceros. Quando nós nos achegamos ao Senhor e no culto, nós estamos cultuando ao Senhor. E nós devemos nos achegar somente ao Senhor, em espírito e em verdade. Dizer: Senhor, eu estou aqui realmente para te adorar. Eu estou aqui realmente para prestar um culto a ti. Salmo 51, 16 e 17 diz assim: pois não te comprazem sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, ou seja, o coração arrependido. Não o desprezarás, ó Deus. Jesus denuncia a adoração deles como em vão, porque está fundamentada em regras e doutrinas humanas, e não na lei perfeita de Deus, e não na palavra de Deus. Essa crítica severa é um alerta para que nós não venhamos substituir o verdadeiro culto, a verdadeira obediência, a verdadeira vida com Deus, a rituais externos ou meras palavras. Muitas pessoas fazem aquilo que é correto apenas na frente dos outros, mas os seus corações estão cheios de pecado. E a Bíblia nos mostra, nós vimos anteriormente, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. O culto não deve ser da maneira que nós gostamos ou com adaptações para agradar as pessoas, mas para Deus, com um coração sincero. A Bíblia e somente ela deve moldar a doutrina e o culto. O que vem além dela deve ser rejeitado em amor e adoração ao nosso Deus. Observe que a intenção de Jesus é sempre nos conduzir à conformidade com a sua palavra. Se nós lemos aqui o nosso texto, nós vemos que está escrito assim: porque Deus ordenou. A palavra diz, como está escrito. Olhe, Jesus sempre nos mostra assim: olhe para aquilo que está escrito. Olhe para o que foi dito na Escritura. Olhe para aquilo que foi profetizado. E amados, eu quero trazer algumas aplicações práticas nessa manhã. A primeira delas é a adoração verdadeira e focada na palavra de Deus. Nós devemos cuidar para que a nossa adoração a Deus seja fundamentada na Escritura e não nas tradições humanas. Não fazer aquilo que as pessoas estejam fazendo simplesmente, mas olhar e ver se realmente está escrito na Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
Isso deve nos lembrar de não permitir que práticas rituais externas substituam a adoração sincera e espiritual. Constantemente nós devemos avaliar nossa forma de adorar a Deus e a vida em comunidade. Nós devemos rejeitar os costumes que obscurecem o verdadeiro sentido do Evangelho e colocar sempre as Escrituras como base de todas as práticas de fé. É interessante porque muitas pessoas afirmam, inclusive uma pessoa me afirmou ontem sobre isso. Ela falou: o problema é que as igrejas, algumas não fazem mais aqueles detalhes para atrair os jovens. O jovem gosta de música mais animada, o jovem gosta de teatros. Ao invés de ficarem lendo a Bíblia, era melhor fazer um teatro, por exemplo, para a pessoa entender aquilo que está sendo dito. Isso é contrário àquilo que está escrito na palavra de Deus. Jeremias 7, 21 a 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e coma a carne vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, ou seja, a vida íntegra perante o Senhor, e vocês serão o meu povo. Ande em todo o caminho que eu lhes ordeno. Veja, obediência à palavra de Deus, para que tudo lhe vá bem. Vida íntegra e obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, a pureza de coração sobre a aparência externa. Deus vê o coração. Quando a Bíblia fala em coração, ela fala a totalidade daquilo que nós somos, não apenas o exterior. Vimos que Jesus criticou os fariseus por priorizarem rituais que não transformavam o coração. A santidade é uma obra contínua do Espírito Santo no coração do cristão, transformando-o de dentro para fora. Nós devemos buscar uma vida de devoção genuína, não por aparência ou aprovação dos outros, mas por desejo sincero de agradar a Deus. Se isso não está acontecendo conosco, a Bíblia fala que nós devemos nos avaliar, nós devemos nos examinar se realmente nós estamos na fé, se nós realmente fomos salvos pelo Senhor. Nós devemos examinar nossa própria vida e atitudes para evitar uma obediência apenas de aparência. 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor vê tudo, vê a totalidade. Terceiro lugar, a supremacia da lei de Deus sobre tradições humanas. Os fariseus estavam permitindo que as suas tradições, que as suas vontades, que as suas regras, que as suas leis anulassem os mandamentos do Senhor. A nossa obediência deve ser primeiramente à palavra de Deus e não a tradições ou expectativas humanas. Nós devemos sempre examinar e rever nossas práticas e nossos costumes à luz das Escrituras e abandonar tradições que vêm nos desviar da verdade de Deus. Isso também significa que nós devemos permanecer firmes na obediência a Deus, mesmo quando as tradições culturais ou religiosas do nosso redor são contrárias ao ensino bíblico. Gálatas 1,10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quarto lugar, o perigo da hipocrisia. Jesus chama os fariseus de hipócritas por honrarem a Deus apenas com os lábios, enquanto o coração deles está distante. A palavra de Deus, ela nos chama a uma fé genuína, consistente, que se alinha à confissão de fé com a prática de vida. Não há como nós sermos verdadeiros cristãos apenas confessando e não vivendo aquilo dali. Não há como Cristo ser o nosso Salvador e ao mesmo tempo não ser o nosso Senhor. Nós devemos examinar regularmente nossas motivações para nós não cairmos na hipocrisia, para nós não sermos iguais aos fariseus e escribas. Nós devemos viver com integridade e sinceridade diante de Deus. Não há como nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tu tens visto o quanto que eu tenho sido perfeito, o quanto que eu tenho me esforçado,
Deus conhece a nossa vida, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. O salmista falou que Ele sonda o nosso coração, Ele conhece todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós intencionamos fazer, o Senhor sabe. Isso também, amados, esse viver com integridade envolve confessar e abandonar qualquer prática que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Lucas 12, 1 e 2 diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quinto lugar, guardar o mandamento de honrar os pais. Jesus nos mostra como as tradições dos fariseus contradiziam o mandamento de honrar pai e mãe. Esse princípio de obediência à palavra de Deus se estende a todos os relacionamentos e responsabilidades familiares que são de grande valor na vida cristã. Nós devemos demonstrar respeito e cuidado aos nossos pais, aos nossos familiares, como uma expressão de obediência à palavra de Deus. Eu sempre ouvia falar que o único mandamento com promessa: honra ao teu pai e à tua mãe. Nós podemos confiar, nós podemos cuidar de suas necessidades, ouvir seus conselhos e buscar manter relacionamentos saudáveis e amorosos que honrem a Deus e o ensino das Escrituras. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Em sexto lugar, cultivar um coração de arrependimento e dependência do Espírito Santo. As críticas de Jesus aos fariseus nos mostram a necessidade de um coração moldado pelo arrependimento e pela renovação. O Espírito Santo é que nos conduz ao arrependimento e nos transforma em novas criaturas. Nós devemos buscar o Espírito Santo para nos revelar áreas de pecado e hipocrisia em nossas vidas e nos esforçarmos para viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já fomos hipócritas. Porque todos nós, às vezes alguém chegou e disse assim: você fez tal coisa. Não, capaz, eu me esforço para mim não fazer tal coisa. Todos nós temos que nos achegar ao Espírito Santo de Deus e buscar para que nos revelar, para que Ele venha nos convencer do pecado e da hipocrisia que muitas vezes nós vivemos. Isso envolve um compromisso diário de buscar santidade e renovar a nossa mente pela palavra de Deus. 2 Coríntios 7 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Para nós concluirmos, esse trecho aqui de Mateus 15 nos ilumina o nosso coração ao Evangelho e nos mostra o caráter do reino de Deus. Essa é a primeira parte, vai ter uma continuação dela. Em sua repreensão, os fariseus e escribas, Jesus os alerta contra a hipocrisia e contra a confiança nas tradições humanas, nas regras humanas, como substitutos da verdadeira obediência. Ele ensina que o reino de Deus não se baseia em rituais externos ou na simples aparência de piedade, mas em um relacionamento genuíno e obediente com o Pai, marcado por um coração humilde e arrependido. A Bíblia tem nos mostrado que se nós orarmos apenas na frente das pessoas, nós estamos sendo que nem os fariseus, porque nós estamos fazendo iguais eles faziam. Eles chegavam nas praças públicas e mostravam que estavam orando, que estavam jejuando, que estavam ajudando as pessoas. E não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor nos mostra que nós devemos ter um coração humilde, um coração genuíno, um relacionamento genuíno com o Senhor. Não há como nós nos chegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, se nós não cumprirmos os seus mandamentos. Os Evangelhos nos chamam a reconhecer que por nós mesmos somos incapazes de cumprir a lei de Deus ou de nos aproximarmos dele com sinceridade. Ninguém há de amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu conhecimento, sem o Espírito Santo de Deus. Nossa justiça, Isaías 64 fala, é como trapos imundos. E somente em Cristo nós temos a verdadeira justiça.
nós encontramos paz com Deus. Jesus cumpriu a lei perfeitamente, nos oferece a todos que creem nele um novo coração, reconciliando-se com Deus e nos libertando do peso das tradições humanas. Essa transformação não é algo que nós conseguimos realizar por meio de regras, por meio de cerimônias, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus que nos conduz para uma fé viva e uma fé autêntica. Portanto, ao refletirmos sobre o ensinamento de Jesus, nós somos chamados a submetermos a Ele e viver o reino de Deus com sinceridade, colocando a palavra de Deus acima de qualquer tradição. Que o nosso culto, que a nossa vida, que as nossas ações sejam motivados por um amor e pela gratidão a Deus, revelando ao mundo o poder do Evangelho que transforma o coração e o modo de viver. Amados, não há como nós sermos filhos de Deus se nós damos mais tempo para as outras coisas, se nós não temos o nosso coração ligado a Ele. Assim, nós gloriamos a Deus e testemunhamos fielmente o reino que Cristo veio instaurar, um reino onde a obediência flui do coração e a justiça é revelada por sua graça. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Sabemos o quanto somos pecadores, o quanto muitas vezes nos portamos como hipócritas, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Se muitas vezes os pecados que temos cometido, Senhor Jesus, têm nos aprisionado, que nós venhamos ser libertos, Senhor, deles. Senhor, se muitas vezes nós não temos Te agradado, que essa semana venha a ser diferente, Senhor. Que nós venhamos viver, como diz a Tua palavra, em adoração a Ti, em espírito e em verdade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Ó Espírito Santo de Deus, nos convença no momento que nós cometamos aqueles pecados, que nós venhamos sentir dor no nosso coração, que nós venhamos sentir tristeza, Senhor, que nos leve a ter paz contigo depois do arrependimento, como diz a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Coloco diante de Ti todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor. Venha abençoar, Senhor, em especial a vida do irmão Juninho, da irmã Miriam, da irmã Marta, Senhor, da irmã Florinda, da irmã Eleni também, Senhor. Venha continuar os sustentando e os guardando. Muito obrigado pela Tua proteção sempre diária. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar cuidando dos nossos filhos, por essa igreja estar sendo sempre mantida, guardada pelo Teu poder, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Melissa, a vida da Laura, a vida do Noah, Senhor Jesus Cristo, a vida da irmã Paula, a vida, Senhor Jesus Cristo, da minha mãe, Senhor, a vida do Josué, a vida da Leia, a vida do Samuel, a vida do Mateus, Senhor. Venha continuar nos guardando, Senhor, venha continuar nos livrando. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos também. Eu Te peço, Senhor, eu já Te agradeço. Dá-nos uma semana abençoada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor.